Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no JEP 429 que fala sobre Scoped Values. A ideia por trás de Scoped Values é introduzir uma versão que é imutável e que na maioria dos casos é uma melhor opção para ser usada em vez de Thread Locals. O JEP propõe Scoped Values e toca em pelo menos 3 áreas em que Scoped Values é superior a Thread Locals. A primeira tem a ver com a mutabilidade. Thread Locals podem ser mudados por qualquer parte do código, né? Diferente de Scoped Values que são imutáveis. A segunda proposta também, porque Scoped Values são melhores, eles têm um scope, né? Então eles têm um lifetime preciso, né? E Thread Locals, os dados que são escritos na memória, eles vivem, a não ser que o código explicitamente apague o seu uso, eles continuam na memória enquanto o thread existir, né? O terceiro caso tem a ver com performance. Uma vez que os scoped values são imutáveis, eles podem ser compartilhados por todos os threads, né? Diferente de thread locals, que tem que ser copiados em cada thread. Então, como de costume, eu escrevi um pouco de código baseado no JEP e a gente pode rodar os exemplos e conferir como scoped values podem funcionar, né? Então, no primeiro exemplo, nós vamos dar uma olhada utilizando thread locals, né? E aqui a gente tem a nossa função main e nós vamos rodar os dois exemplos, né? Então vamos começar com o thread local. Então o que nós estamos fazendo é criando uma instância dessa classe que eu criei, thread local example, e dentro dessa classe a gente tem uma classe chamada server. E o exemplo com scoped values vai ser bem similar, né? Então o que a gente faz é simular um servidor e nós vamos criar dois threads. E o primeiro thread então vai simular recebendo um pedido, um request, né? E uma resposta. Então ele vai processar o request response. Nós estamos passando aqui dois valores diferentes. Vou mostrar porquê em seguida. O primeiro é um administrador, o segundo é um usuário. E finalmente a gente vai aqui então começar os dois threads que a gente criou e fazer o join, né? Então dá uma olhada na implementação da função serve no nosso servidor, né? Então isso está na nossa classe thread local example e aqui está a nossa classe server, né? Então a gente pode olhar que a gente cria então de forma tradicional um thread local e que a gente está chamando de principal, né? Se a gente der uma olhada em principal, eu alterei um pouco o exemplo para simplificar. Então ele é um enum, então ele tem dois valores possíveis, admin e guest, e apenas uma função que a gente chama de canOpen, right? E a gente vai usar essa função para conferir se a gente pode fazer uma conexão com o banco de dados depois. Então se você é um admin, a gente responde true, e caso contrário a gente responde false, né? Então, ok. Esse é o papel de principal. Esse valor então a gente vai gravar no thread local, né? Finalmente está aqui a nossa função serve, que a gente está simulando processando o pedido e a resposta, né? Então a gente faz aqui olha essa função isAuthorize, né? E aqui a gente basicamente apenas checa o argumento que foi passado, né? E a gente pode ver aqui que a gente olha se é admin e responde verdadeiro ou falso. Eu também adicionei um pouco de imprimindo no terminal para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então eu imprimo qual thread que a gente está rodando e a resposta está autorizado sim ou não, né? Então baseado nisso a gente consegue o valor principal, que vai ser admin ou guest, e aqui finalmente a gente grava esse valor no nosso thread local, né? Então aqui também de novo
a gente imprime o nosso thread e qual valor a gente está gravando no nosso thread local. Então é interessante então que a gente pode agora olhar como que esse valor é utilizado. Então eu criei essa classe application e handle, né? Então essa classe vai chamar por sua parte a função dbaccess. E essa classe dbaccess vai finalmente olhar o thread local, né? Então geralmente thread local, se você puder evitar, é melhor, claro. Então esse valor é passado de forma implícita, né? Então aqui a gente olha o thread local. Se a gente tiver for um admin, a gente pode fazer uma conexão. E caso contrário, a gente vai levantar essa exception aqui, né? Então no meio do caminho também, se a gente conseguiu a conexão, eu imprimo no terminal, né? Então ok, essa ideia é uma forma de passar valores de forma implícita, né, sem passar pela função. Então se a gente voltar na nossa função main, né? Ok, rodando o nosso exemplo. Então o que a gente espera aqui é que esse primeiro pedido que vai rodar no thread 1 aqui, que ele consiga então a conexão com o banco de dados e esse aqui falhe, né? Então vamos rodar o nosso exemplo e ver o que acontece. Deixa eu aumentar aqui o que a gente imprimiu. Então a gente pode ver que nos nossos logs a gente tem basicamente dois threads rodando, um no número 22 e um no número 21. Começar analisando o thread 21, né? Então o nosso pedido falou ok, porque a gente passou o valor admin, né? Em seguida, então, a gente imprime aqui que nós estamos gravando o valor no thread local de admin. E, claro, no final a gente conseguiu, então, conexão com o banco de dados, né? Agora, se a gente olhar o thread 22, né, o segundo thread que a gente criou como guest, então a gente vai ser autorizado, o valor vai ser falso, né? Então a gente vai gravar no thread local o valor guest. E então, finalmente, a gente vai ver a exception que vai ser propagada, né, para o nosso thread principal, que a gente não pode fazer a conexão com o banco de dados, né? Então nós vamos agora dar uma olhada nesse mesmo exemplo, mas utilizando scoped values. Então a gente pode comentar agora o nosso exemplo utilizando thread local e vamos dar uma olhada no nosso exemplo utilizando scoped value. Então, de forma bem similar, a gente vai instanciar o nosso servidor, né? E a diferença aqui é que nós vamos criar virtual threads, diferente do exemplo anterior que a gente utilizou um thread tradicional, né? Então a gente vai rodar cada pedido de forma similar, um com admin e outro com guest, em virtual threads, né? E finalmente a gente vai fazer o join, né, aqui para esperar os threads terminarem. Então vou dar uma olhada no nosso servidor, o que tem de diferente com o scoped value, né? Então, ao contrário de utilizar um thread local, a gente está utilizando o scoped value. E da mesma forma nós vamos ter a nossa classe principal e a gente utiliza o método estático new instance para criar um novo scoped value. Então, semelhante ao exemplo anterior, a gente checa se a gente está autorizado ou não, utilizando apenas a string que foi passada, né? E aqui a gente imprime qual thread a gente está e qual valor a gente vai utilizar, né? Então, diferente de thread local, a gente faz o binding, né, ou
passa o valor de principal utilizando a função where, né? E esse valor é imutável, né? E a gente então agora roda o nosso código, né, nesse thread utilizando a função run, né? E essa função espera então uma outra função, né? Então você vê já de cara que scope do value é imutável, e se a gente quiser ter acesso a esse valor, a gente primeiro faz o bind, ou inicializa ele aqui, e o nosso código então tem que rodar aqui dentro de run, né? Então agora se a gente der uma olhada em application handle, né? Então é similar ao exemplo anterior, a gente tenta aqui então abrir a nossa conexão com o banco de dados, e se tudo se funcionar, né, a gente imprime aqui então que a gente conseguiu a conexão. Vou dar uma olhada nesse exemplo aqui depois. E eu também adicionei esse log aqui só para mostrar que nesse mesmo thread a gente não tem acesso então ao valor de principal, né, que foi feito no scope do value. E se você tentar ler esse valor, ele vai você vai ter uma exception. Então, mas a gente pode utilizar esse método or else e passar um valor alternativo, e a gente vai ver que o valor aqui vai ser null. Ou seja, a gente não tem acesso porque nós estamos fora do scope, né, que foi passado em scope do value. E uma outra coisa interessante, eu vou voltar nesse exemplo do handle, né? Eu também criei esse statement aqui, e que no vídeo anterior a gente falou sobre Structured Concurrence, né? E a gente introduziu a ideia de Structured Task Scope, né? Então o que eu estou fazendo aqui é criando um novo scope, né? E se você tiver dúvida pode conferir o vídeo anterior. E dentro desse scope a gente faz um fork, né? E o interessante é que esse fork, a implementação padrão, ele vai criar um novo virtual thread, né? E repare que se a gente fizer isso, eu estou passando essa função readScopeValue, esse outro thread que foi criado através do fork, ele tem acesso então ao scope do value, né? O scope do value ele não é copiado, uma vez que ele é imutável, então o custo é pequeno, né? E ele é compartilhado, e a gente consegue ler esse valor aqui, né? Então eu coloquei isso só para ilustrar e fazer um hook com o vídeo anterior, né? Então, dado isso, a gente pode rodar o nosso exemplo, né? Então, se a gente voltar na nossa função main aqui, e a gente rodar o nosso exemplo, ele vai ser interessante. De cara a gente pode ver que a gente tem dois threads, né? Vai ser 21 e 23. Então, vamos dar uma olhada nos logs. Vou começar com o thread 21. Então ele mostra que a gente foi autorizado, então a gente está se referindo ao nosso admin aqui, né? E a gente vai ver também que é um virtual thread, como a gente esperava. E a gente vai rodar então a aplicação com scope do value admin, né? E o próximo log do thread 21 a gente pode ver que a gente conseguiu a conexão com sucesso, né? E finalmente a gente pode ver também o nosso exemplo que a gente estendeu. Você vê que foi criado um novo virtual thread, número 30, né? E dentro desse thread, dentro do scope de Structured Concurrency, a gente conseguiu também ler o valor admin, né? E agora, se a gente olhar o nosso segundo thread, né, este aqui, usando guest, a gente está olhando no virtual thread 23 que foi criado, né? Então a gente pode ver se foi autorizado, o valor é falso, né? E próximo log
A gente pode ver, confirmar que a gente está rodando com scope to value de guest, né? E finalmente, claro, a gente não consegue acesso ao banco de dados, então a gente tem a exception aqui, né? E a outra exception, claro, o nosso join falhou, né? Então é interessante observar, né, a introdução de scope to values, e especialmente é interessante, né, você ganha não só em performance, mas é mais fácil entender o código. Você sabe que apenas dentro dessa função o seu código vai ter acesso ao valor, né, que foi feito nesse thread. E é interessante notar também que isso trabalha com o JEP anterior, né, de Structured Concurrence, e a gente ganha aqui de forma muito fácil e barata também, né? A gente pode criar outros virtual threads e ter acesso a esses valores, né? Bem, espero que o vídeo tenha sido informativo. Eu acho interessante observar a evolução da JVM, especialmente essa parte do Loom, desse projeto Loom, né? Então a gente viu Virtual Threads, a gente viu Structured Concurrence, hoje a gente viu Scoped Values, e é interessante notar como essas features elas se relacionam, né? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.